Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé. Um livro incrível que fala de tudo que nós precisamos para ter uma vida abençoada. Mas também é um livro que tem muitas páginas e, assim, são 66 livros em um só. Tem muitas histórias, tem muitos versículos que devemos decorar. Para isso, é o que o Senhor falou para Josué: antes medite nela de dia e de noite. Então, para termos conhecimento desse livro, a gente precisa meditar. É isso que todos nós fazemos, dia e noite. Eu sei que há pessoas aqui no canal que fazem isso constantemente, mas a grande maioria das pessoas meditam muito pouco ou quase nada da palavra de Deus. No vídeo de hoje, eu vou mostrar 4 frases que erramos quando falamos da Bíblia. Isto é, a gente fala assim, está escrito tal coisa, e isso não é bem o que está escrito. Então, vou apresentar para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo estudo e eu quero fazer aqui direto no computador, tá? Se você está chegando agora no canal, deixa o seu like, se inscreva. Se você gostar de assuntos como escatologia, os mistérios de Deus, fim do mundo e vários termos bíblicos, vários temas que parecem ser polêmicos. Aqui você está no canal certo. Mas o propósito principal deste canal aqui é trazer edificação espiritual. Ou seja, eu quero que você assista aos vídeos e seja edificado diante do Senhor. É isso. Que o Senhor te abençoe nesse estudo. Então vamos lá, pessoal, a primeira frase aqui que nós erramos ao falar da Bíblia. Isso é muito comum. Noé pregou, mas ninguém quis entrar na arca. Ou poderia ser assim, Noé pregou, mas ninguém aceitou, ninguém deu crédito à sua pregação. Noé, ele falava para todo mundo se arrepender, mas ninguém quis se arrepender. Então, todas essas frases eu coloco nesta daqui. Mas foi isso realmente? Claro que não, né? Assim, vamos ler o que está lá em Gênesis. Deus dizendo a Noé: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Olha só, então o que a Bíblia está nos dizendo é que Deus iria destruir tudo. Ele não mandou Noé pregar para as pessoas daquela época que elas se arrependessem. Quando Deus falou a respeito do dilúvio, ele já deixou claro: eu vou destruir a terra, vou destruir o mundo, mas eu vou salvar você e a sua família. É isso. Então, por que essa ideia de que Noé pregava para as pessoas? Aliás, filmes, desenhos, apostilas de escola dominical e tantas coisas mostram sempre isso. Noé construindo a arca e o povo lá olhando e tirando sarro dele, dando risada. Isso são ideias que nós temos, mas não está escrito nada disso na palavra. Porém, Pedro falou aqui, 2 Pedro 2,5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Lá, Marcos, então está escrito aqui que Noé é o pregador da justiça. Perfeito. Justiça, o que é na Bíblia? Ela tem a ver com ação social, com ajudar o próximo, o necessitado, alguém que está passando algum problema aí, né? Então, assim, é nesse sentido. Agora, ele é o pregador da justiça? Claro que é. A sua atitude se tornou dentro de uma religião, né, no judaísmo. Quando uma pessoa, né, um cristão, ele quer se tornar judeu, mas ele vê que o fardo é muito difícil de cumprir a Torá, então ele é convidado, há
opção para ele que é uma religião que se chama Filhos de Noé, Bnei Noar. Tá? Eu não vou entrar muito nessa questão, mas os Bnei Noar já existiam naquele tempo que Pedro falou isso. Então tem 7 mensagens de Noé, 7 regras que deveriam se as pessoas devem cumprir se elas quiserem ser filhos de Noé. Essa é uma religião e que daí dá direito aos judeus tradicionais, por exemplo, que fazem a Páscoa e não deixa o cristão participar, mas aí sendo Bnei Noa pode participar, tá? É uma religião que muitos não conhecem, mas ela existe. É um preparo para aqueles que querem ingressar no judaísmo ou querem chegar próximo a ele, tá certo? Mas assim, o foco aqui é falar que Noé não pregou para ninguém. Agora tem um livro que a Bíblia indica, que é o livro dos justos. Algumas traduções chamam de livro de Jazar, ou Jassar. Lá de fato diz que Deus estava ordenando que o povo se arrependesse nesse período de Noé. Mas quando Deus decidiu trazer o dilúvio, ele já deixou claro que não haveria arrependimento. Somente Noé e sua família seriam salvos. Então, essa frase está errada, tá? Noé não pregou para ninguém entrar na arca. Frase número 2. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Bom, essa frase ela é muito comum. É errado nós falarmos que Deus nos levanta. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que Deus não pode levantar o homem? Sim, mas a Bíblia mostra muito mais o oposto, que é o homem que deve se levantar na presença de Deus. Então eu reservei alguns versículos, tá? Tem muito mais, mas alguns aqui só para você entender. Então vamos lá, Deuteronômio 10:11 diz assim: Porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Ok? Então aqui a Bíblia nos mostra muito mais o homem tendo que se levantar na presença do Senhor. Prosseguindo, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Repare, quem que vai se levantar? O próprio justo que caiu 7 vezes, ok? Mas os perversos são derribados pela calamidade. Está em Provérbios. Mais um provérbio aqui: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? A atitude aqui é de quem? Muito mais do ser humano, tá? Olha esse versículo aqui, fantástico, né? Fantástico no sentido de sensacional, não no sentido de fantasioso, tá? Diz assim: eles se encurvam e caem, porém nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Maravilhoso isso aqui, porque o texto diz que a gente já está de pé na presença do Senhor, né? Mas se porventura não estivermos, nós nos levantamos. Eu gosto demais desse salmo aqui, maravilhoso. Ok? Então não é bem assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus. E sim, o cair é do homem que pode cair, não é que ele vai cair, mas ele pode cair. E o levantar é ele mesmo que deve se levantar na presença do Senhor. Agora, repito, Deus pode nos levantar se submergimos, né? Ou se caímos nas águas, ou na terra, na areia, na cisterna? Claro que sim, claro que o Senhor pode. Mas normalmente é o contrário. A gente cai, a gente deve se levantar e se levantar na presença de Deus. Terceira frase que normalmente nós erramos ao falar da Bíblia: aquele que está de pé, olhe ou cuide, tenha cuidado para que não caia ou para não cair. Bom, é quase isso. O que diz o texto aqui? Aquele, pois, que pensa estar de pé. Ele não está de pé, ele está pensando que está de pé. É diferente, ó. Então, aquele, pois, que
pensa estar em pé, veja ou olhe que não caia. O texto está dizendo aquele que já caiu, aquele que ainda se acha que está cheio do Espírito Santo, na presença do Senhor. E eu reservei um texto aqui para a gente compreender melhor essa questão, que é a história de Sansão, está lá em Juízes 16. E disse ela quem? Dalila, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Espírito, ou que já o Senhor se tinha retirado dele. Aqui está dizendo, né? Foi aquele episódio que a Dalila enganou o Sansão, ela fez ele dormir, mas ele confessou que o segredo da força que ele tinha era porque ele era um homem nazireu, que tinha alguns votos diante do Senhor, e o maior deles é que ele não cortava o cabelo. Esse voto é um voto de santidade, né? Então, assim, a hora que ele dormiu, cortou o cabelo direitinho, e agora ela falou: os filisteus vêm contra você. Ele se levantou como das outras vezes, ela já tinha feito isso, só que ele mentiu para ela, né? Uma vez ele falou: se me amarrarem com umas cordas específicas, eu não vou ter força. Aí ela fez isso, amarrou ele e ele estava dormindo. Aí ela acordou dizendo: os filisteus estão vindo, mas ele se levantou e quebrou as cordas. Então, assim, ele estava acostumado com essas atitudes dela. Desta vez foi o mesmo, ele se levantou pensando que ainda o Senhor, ou o Espírito de Deus, o poder de Deus do Espírito, estava sobre ele, né? Mas não. Então ele pensou, ele imaginou. É isso que o texto ali de Coríntios está dizendo. Não é aquele que está de pé. Quem está de pé, está de pé. E nós vimos nos versículos anteriores. Nós nos levantamos diante do nosso Deus. Nós prosseguimos. É isso. Só que aqui nesse caso está dizendo ao que já caiu, né? E acha que ainda não. É aquele que tem ministério, é aquele que tem chamado, que prega muito bem a palavra, mas ele é escravo do pecado. E ele fica: Deus me perdoa, mesmo como diz as canções por aí, Deus não abre mão de mim, né? Então é aí que tem que tomar cuidado, porque muitos já caíram e acham que estão de pé diante do Senhor. Então esse é o texto. E agora nós vamos para a quarta e última frase desse vídeo. Um vídeo curto que eu quero fazer. E desde já, se você gostou da ideia, deixa aí no comentário. Eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui, porque ainda tem muitas outras frases. Mas a quarta diz assim: ninguém é santo, somos todos pecadores. Ou não tem nenhum santo aqui, todo mundo é pecador. Bom, essa frase ela é muito difícil. Eu confesso para vocês que quando Deus falou comigo, isso foi em 1996, faz tempo, né? E muita gente nem tinha nascido. Eu era um jovem, já tinha passado da adolescência, e eu estava sedento pela palavra, e quando eu cheguei aqui, eu confesso que eu fiquei falando com Deus, eu não consegui entender isso. Então, provavelmente, muitas pessoas assistindo esse vídeo também não vão entender ou não vão aceitar de primeiro. A palavra de Deus, ela é boa quando ela nos confronta, quando a gente está indo numa direção, está indo num caminho, e de repente a gente vê que é o oposto, a gente tem que virar na direção contrária. Então é isso. Desde o Antigo Testamento, o Senhor ele não quer que o povo dele seja pecador, e sim santo. Mas nós vamos ver isso aqui na palavra. Então vamos ver os versículos. Olha só, Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, pois eu sou, né? No caso, eu sou santo, o Senhor, vosso Deus. É nesse sentido. Aí o Pedro, ele citou algo parecido, porque está escrito, ou escrito está,
sede santos, porque eu sou santo. Ok? Então a gente está vendo ali que Deus manda sermos santos, andarmos em santidade. Vamos continuar? Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Aliás, o Salmo 148, ele é incrível mesmo, tem muitas informações para nós, mas aqui o foco é falar que o povo de Israel, aqui está específico, né? Este povo é santo. E nós, os cristãos, nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Então nós também devemos andar em santidade. Nós recebemos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? E ao seu Messias. Portanto, nós fazemos parte do povo santo. E a gente vê isso principalmente nas saudações que Pedro fazia às igrejas. Vamos ver daqui a pouco, porque tem um outro versículo que eu quero mostrar aqui para vocês, Daniel 12:7, que está falando do fim dos tempos, do anticristo que virá, né? Então, assim, a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja verá o anticristo, segundo a palavra, sim, não é o texto, né? Não é o tema de hoje, você tem que assistir outros vídeos do canal. Deixo claro que tem muitos inscritos aqui que são pré-tribulacionistas e os respeito. Respeito a todos, aqui a gente não tem o objetivo de brigar. Eu acho até que tem pessoas que é melhor pensar na visão pré mesmo, porque aquilo os faz servir a Deus melhor, tá? Então não tem discussão nem nada. Mas vamos lá, falando desse período aqui da grande tribulação, do anticristo, olha o que diz. E quando... Tinha uns versículos antes, né? Algumas frases aí. Estou pegando o finalzinho. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Infelizmente, o anticristo vai destruir o poder do povo santo. A igreja pode orar, pode guerrear contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Mas quando o anticristo aparecer, a gente não pode bater de frente não, tá? Segundo o que a Bíblia nos mostra. Quem for bater de frente, ele vai destruir o poder do povo santo, ok? Continuando, vamos ver agora as saudações de Paulo, né? Somente de Paulo eu coloquei aqui e algumas. Então tem em 1 Coríntios, que é o que eu coloquei, mas também tem em 2 Coríntios, não coloquei. Faltou Colossenses, mas só essas aqui já é o suficiente para entendermos que Deus nos chama. Ele escreve uma carta para a igreja de Corintos, a segunda também, né? E chama o público daquela igreja de santo. Então é a missão de toda a igreja, de todos os servos de Deus, serem santos, andarem em santidade. Vamos lá, Efésios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui até tem algumas dicas, né, do que é ser santo, do que é andar em santidade. Uma das coisas é a fidelidade, ser fiel. Mas o foco aqui é mostrar que o povo de Deus que se converteu, e vamos colocar assim, Corintos, Éfeso, eram duas cidades que a maioria do público já não eram de judeus, eram de não-judeus, das nações, os gentios. Portanto, esse povo aí era chamado de santo diante do Senhor. Filipenses diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Todo mundo deve ser santo, todo mundo que aceitou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o Messias, que é Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, todos devem andar em santidade. Os membros da igreja, as pessoas comuns, né? Mas também os bispos e os diáconos. Bispo era a expressão usada
nessas regiões, aí nas regiões mais assim gregas, então bispo era usado no lugar do pastor, tá? Até porque se falasse pastor, eles iriam associar com aquele aquela profissão, né, do homem que cuidava das ovelhas. Então, bispo, que é superintendente. Hoje, a maioria das igrejas colocam que bispo é um pastor de pastor, né? É um supervisor, é um superintendente. De fato, é isso que significa essa palavra, supervisor ou superintendente da igreja, tá? Então, é o líder e o diácono que era um auxiliar do pastor, uma pessoa mais experiente, como eram também os presbíteros da igreja. Bom, gente, nesse assunto sobre santidade, de ser santo diante do Senhor e não pecador, como eu disse lá atrás, demora para muita gente aceitar. Mas você, com calma, meditando esses versículos e outros que você vai ler, você vai perceber que Deus nunca chamou o homem para continuar sendo pecador e sim santo. Aí alguém pode falar assim, mas o João disse que não tem uma pessoa que não peca. Isso é verdade. Nós cometemos pecados e às vezes iniquidade. Mas eu vou dar um exemplo para você compreender. E nesse exemplo, eu digo o seguinte: eu, por exemplo, não sou pintor de parede. Eu não trabalho profissionalmente com isso, não sei todos os segredos, mas assim, se me derem aquela trincha, que é o pincelzinho ou o rolo para pintar uma parede, eu consigo. Você também acredita que sim. Pois é. Então o pecado, ele funciona assim também. Nós não somos pecadores. Mas se a tentação, se o diabo nos der a trincha, o rolo, a gente pode pecar sim, a gente sabe como pecar. Porém, como servos de Deus, não temos mais esse título. Ele nos chama à santidade. E devemos fazer morrer o pecado sim. Romanos capítulo 6, versículo 2, versículo 6. Não vou colocar aqui o texto, mas você pode meditar. Agora, para terminar esse vídeo, talvez fique a pergunta, né? O que fazer então quando pecar? Se o Senhor nos chamou para ser santos e às vezes cometemos pecado, e agora? O que fazer? Bom, a vida toda nós vamos lutar contra o pecado, certo? Mas tem um versículo que João deixou para a gente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pecou, errou, arrependa-te e confesse a Deus o seu pecado. Ele vai ser fiel, ele vai te purificar. Tá certo, gente? Fica aí a dica para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha despertado, né, mais crescimento espiritual. E sim, é um vídeo que traz curiosidades para nós, né? Se você gostou, eu faço uma parte 2. Se não, a gente segue com outros temas. Eu quero muito ouvir a sua opinião, ler o seu comentário. Fique na paz, em nome de Jesus.